Então hoje a gente vai começar, né, a nossa jornada aí rumo ao aprendizado de edição de vídeo. E a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, é sobre a sua ferramenta de trabalho, né? Igual eu falei na edição de vídeo, a gente tem uma ferramenta, uma caixa de ferramenta, e a gente precisa conhecer essa caixa de ferramenta e quais são os elementos dentro dela e o que cada elemento faz. Eu vou mostrar tanto no Windows como no Mac, tá legal? De repente você tem um Windows ou tem Mac, e aí você vai aprender a identificar isso, tá legal? Vamos pro computador agora. Aqui no computador, tá, galera? A gente precisa, esse é um Windows 10, para a gente identificar quais são os componentes do nosso computador. Existe uma maneira nativa, mas tem alguns programas que fazem isso de forma mais prática, mais rápida e mais precisa, porque ele junta todas as informações num lugar só. E aí eu vou passar inclusive esse programa para vocês. O programa que eu uso é esse programinha aqui, tá legal? Se você vier aqui no Google e digitar isso, você vai encontrar, tá? Eu já tinha digitado aqui, tá? E aí você pode baixar ele, tá legal? O que é esse programinha? Ele é um programa que ele vai te dar toda a configuração do seu computador. Você clica nele, ele vai abrir isso aqui. Eu já deixei aberto aqui, porque ele demora um pouquinho, tá? E aí para o vídeo não ficar longe. Então aqui, quando você clica aqui, por exemplo, ele vai te dar toda a informação que tem dentro do seu computador com relação a hardware, tá legal? Então, e software também, né? Ele vai te falar qual é o seu Windows, tá? No meu caso aqui é o Windows 10 Pro. A minha CPU, né? Qual é a CPU, inclusive a temperatura dela, né? No meu caso aqui é um Intel Core i9, tá? 2.3 GHz. Isso aqui é interessante, porque isso é o modelo do processador, e isso tem a ver com geração, né? Com a geração do seu processador. Por exemplo, essa especificaçãozinha aqui, ela significa que ele tem uma série de recursos que os outros processadores não têm, né? Por exemplo, esse processador, ele é um processador que ele é otimizado para você trabalhar com arquivos H264, H265. Então é importante você olhar isso aqui, tá? E aí depois eu vou explicar melhor o porquê disso, né? Por agora eu vou falar um pouco mais no geral. A outra coisa que ele vai te mostrar é a memória RAM, tá? O que é a memória RAM do seu computador? Na verdade, é porque você vai ver muitas coisas parecidas com gigabyte, com megabyte, tá vendo aqui, ó? E aí eu vou falar para vocês direitinho, para você que está iniciando, qual é a diferença, tá legal? A memória RAM, ela é uma memória volátil do seu computador, tá? Ela não é uma memória, por exemplo, para você guardar arquivos. Quando um software é feito, ele é programado, e nessa programação, você precisa definir algumas variáveis, né? Para esse software funcionar, né? Isso é uma coisa um pouco mais complexa, né, de programação. Porém, a sua memória RAM, ela precisa guardar essas variáveis, tá legal? O que eu quero dizer com isso? Quando você abre um software, por exemplo, ele tem uma série de variáveis que ele precisa guardar em algum lugar. Ele guarda justamente na memória RAM. E quando você fecha o software, essa memória RAM ela é liberada. Então, por exemplo, a sua memória RAM do seu computador ela é como se fosse um armáriozão, cheio de gavetas. E a partir do momento que você abre um programa, não é instalar, veja bem, não é instalar um programa, é abrir o programa. Porque instalar o programa, você instala ele em outro lugar, tá? Quando você instala esse programa, esse computador, quando você abre esse programa, é como se o programa abrisse o seu guarda-roupa com aquele monte de gavetas e colocasse cada uma das variáveis dentro dessas gavetas. Então, se você tem dois programas, por exemplo, imagine que a minha memória RAM ela é de 16 GB, 16 gavetas, digamos assim. Eu só posso colocar nessa memória RAM
16 variáveis. Então, se eu abro um programa que necessita de 20 variáveis, ele não vai funcionar direito, ele vai dar problema, ele vai fechar. Por quê? Porque as variáveis, a sua quantidade de memória RAM não é suficiente para abrir aquele programa. Você entende isso? E assim funciona também se você abrir um programa e ele ocupa boa parte da sua memória RAM e depois você abre outro programa. Eles vão entrar em conflito, porque por isso que o computador trava às vezes. Então daí vem você precisar de mais memória RAM para abrir vários programas de uma vez, entendeu? Um software mais pesado. Por isso que você precisa de mais memória RAM. É basicamente isso. Uma coisa que é importante a gente verificar, na verdade, é CPU, memória RAM, placa de vídeo e storage, né, que é o seu HD. A CPU é aquilo que vai te dar potência nos cálculos que o computador precisa fazer, tá legal? Se a memória RAM ela vai trabalhar com as variáveis, o seu processador ele vai pegar e vai processar essas variáveis, processar os cálculos que o seu computador precisa fazer, tá legal? Então, quanto mais potente o processador, mais fácil esses cálculos vão ser. E aí tem algumas tecnologias que ajudam a fazer algum certo tipo de processamento de forma mais rápida. Por mais que o processador, ou algum outro processador seja mais rápido, quando ele tem uma tecnologia mais nova, ele ajuda a fazer aquele cálculo específico, por exemplo, nesse caso aqui do H264 e H265, de forma mais rápida. Tá legal? Mais estratégica, digamos assim. Então, passando aqui agora para os gráficos do seu computador, né? Uma coisa que você precisa prestar muito atenção, né? Não se pegue nessas duas informações, porque isso aqui é a informação que tem de monitor no seu computador. Isso é a resolução máxima, né? Eu estou trabalhando com o MacBook Pro, né? Com o Bootcamp instalado, né? Para instalar o Windows. Então, essa aqui é a resolução dele, né? A taxa, né? de Hertz. Esse aqui é o meu monitor LG, é um monitor Ultra HD, tá legal? E isso aqui é super importante, isso aqui é o que é mais importante de você avaliar aqui. O que é isso? Isso é uma placa de vídeo, né? Então é aqui que você vê primeiro, qual é a sua placa de vídeo. A minha placa de vídeo é uma AMD Radeon Pro 5500M, tá legal? Então essa é a primeira informação, qual é a sua placa de vídeo e depois qual é a memória da sua placa de vídeo, tá legal? A minha placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo de 4 GB de uma VRAM, né, que é Video RAM, de 4 GB, tá legal? Por que isso é importante para você? Porque depois, mais para frente, a gente vai ver nas especificações, nos requisitos mínimos para você instalar os programas. Eu tenho um vídeo aqui que eu, inclusive, vou indicar ele para vocês entenderem por que a placa de vídeo é importante, por que a memória, né, uma quantidade maior de memória é importante para você trabalhar com arquivos. Porque, por exemplo, as tecnologias de hoje no software, eles desenvolveram algumas maneiras de aproveitar o processador da placa de vídeo, porque a placa de vídeo ela também tem um processador. Aqui você tem a unidade central de processamento, que ela é do computador inteiro. E aqui você tem também tem um processador, só que esse processador é só para gráfico. Ele vai pegar, por exemplo, a imagem que sai do computador e vai para o monitor, ele vai fazer essa administração, ele vai pegar aquilo que você está trabalhando de vídeo e vai trabalhar essa administração, ele vai administrar isso, tudo que é relacionado a gráfico, tá? A quantidade de memória, ela vai influenciar, tá? Mas também existem outras coisas que podem influenciar, que é o quê? Que é a velocidade da sua memória, o quão rápido é a sua memória, porque, por exemplo, existem outras placas de vídeo de 4 GB? Existe, só que a especificação dessa placa de vídeo, ela mostra que ela é uma placa de vídeo que tem uma tecnologia mais nova, ela tem uma velocidade mais rápida, sabe? E ela precisa ser compatível também com a placa-mãe, enfim, tudo isso, tá legal? Mas o mais importante aqui é você entender quanto de memória
né, VRAM, né, que é a memória de vídeo, né, é a VRAM, que é como se fosse, que é uma memória volátil também, só que para gráfico, tá legal? A outra coisa importante que você precisa ver aqui, que muita gente negligencia, é o seu storage, é o seu HD, onde é que vão ficar os seus arquivos, né? Então, por exemplo, quando você baixa um arquivo da internet, ele vem para esse HD. Quando você baixa, instala um software, ele também vem para esse HD. A diferença é que você pode ter um HD para o sistema, onde vai rodar o software de sistema, onde você vai instalar o próprio sistema, o Windows no caso, né? E você pode ter um HD, digamos assim, externo, que é um HD externo, por exemplo, onde você pluga ele por meio de um cabo USB, ou você tem um HD interno também, só que ele não é o HD de sistema. É importante que o seu HD de sistema ele seja um HD de alta velocidade, tá? Seja um HD SSD, por exemplo. Por quê? Porque isso vai facilitar tanto a velocidade do programa rodar, de abrir os programas, de reiniciar o sistema, iniciar o sistema. Isso vai agilizar muito o seu trabalho, tá legal? E um HD para os seus arquivos, né? Por exemplo, você tem vídeos e você tem um HD, mesmo que ele não seja um HD de sistema, é interessante que o seu HD de sistema ele seja o mais rápido que você puder, mas às vezes você não consegue colocar um HD muito rápido para o seu storage, né? Para você poder trabalhar com os vídeos, por exemplo, porque às vezes você coloca um HD de sistema de 256 GB e ele vai ser suficiente para o seu sistema para instalar os programas. Mas às vezes você vai editar um programa, por exemplo, ele não vai caber, então você vai ter que ter um outro HD, e às vezes esse HD é um pouco mais caro, os HDs SSD eles são mais caros. E aí o que é interessante você fazer? Tentar pegar o HD mais rápido, um HD mais rápido, sabe? Não necessariamente um HD com mais capacidade, ele vai te dar um melhor retorno. Um HD com mais capacidade significa que você vai poder guardar mais vídeos, por exemplo, dentro dele, mas não necessariamente que ele vai ser mais rápido, que ele vai ser mais útil quando você for fazer a edição em si, tá? Por quê? Porque quando o vídeo foi gravado, ele tem uma velocidade de leitura, tá? Por exemplo, 50 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo, 200 megabytes por segundo. Daí a necessidade de você ter um HD que rode rápido, que faça uma leitura rápida e também que faça uma gravação rápida, porque quando você precisa copiar um arquivo de um lugar para o outro, gerar arquivos dentro do próprio programa, que são arquivos chamados que a gente chama de cache, é importante que seu HD ele seja rápido para executar essas tarefas de forma rápida, entende? Então, as 4 coisas que você precisa entender dentro de um computador que são extremamente importantes são essas: a sua CPU, a sua memória RAM, a sua placa de vídeo e o seu HD, tá legal? Uma outra coisa que eu costumo falar, que é um pouco mais secundária, mas que também é importante, é o seu monitor. É importante, você não precisa trabalhar com monitor 4K, tá? Eu trabalho porque para mim é mais confortável, tal. Mas, no mínimo um HD, ou um monitor que seja Full HD. O que é Full HD? Onde a resolução dele é 1920 por 1080. Por quê? Porque à medida que você vai diminuindo esse número, os seus ícones eles tendem a aumentar, tá legal? E você perde espaço no seu desktop, no seu programa. E aí isso começa a ficar ruim de trabalhar, né? Porque você não tem tanto espaço, você quer abrir o programa, mas as janelas ficam muito juntinhas. Então, se atente também ao seu monitor, tá? Porque isso é importante. Um exemplo aqui, por exemplo, ó, eu vou aqui no meu display, para você ter uma ideia, eu aumentei esse monitor para vocês verem de uma forma mais as informações maiores, os ícones maiores, né? Porque como vocês vão estar vendo provavelmente em um celular, para não atrapalhar tanto. Mas se eu colocar aqui realmente a resolução do meu computador, vocês vão ver que é assim, ó. Essa é realmente a resolução do meu computador, tá vendo? Aqui eu tenho muito espaço, eu posso abrir várias janelas dessas aqui, que ainda assim eu vou conseguir
ter espaço. Então, na sua estação de trabalho, é importante você verificar isso, tá legal? Se você puder comprar um computador que seja pelo menos Full HD, vai ser muito interessante, tá legal? Vou colocar aqui 300% para a gente aumentar, para continuar, tá legal? E aí, galera, uma coisa importante aqui é que, por exemplo, aqui é a informação geral, tá? Se você quiser uma coisa mais específica, você clica na informação. Então, por exemplo, quando eu cliquei aqui na minha CPU, né, na minha central unidade central de processamento, eu tenho as informações reais do que é esse meu processador. Ele é um processador que tem 8 núcleos, ou seja, ele é um 8-core, né? Só que ele tem 16 threads, né? Na verdade, cada núcleo tem 2 threads, então ele chega a 16. E na verdade, isso aqui é o que realmente vai fazer o seu processamento, tá? Então, por exemplo, se eu quiser olhar aqui qual é a especificação do meu processador, eu clico aqui em CPU e venho aqui Intel Core, ó, tá vendo? Ele vai me dar exatamente, ó, o meu é um i9 9880H. E aí quando você coloca você puxa esse processador aqui, por exemplo, eu vou dar um Ctrl C nessa informação aqui e vou vir aqui, ó, e vou colar ela aqui. É porque o Mac ele é um pouco diferente, então copy to clipboard aqui. Então você pode colocar o seu Windows em português, tá? Aqui é porque eu instalei agora, ele já veio em inglês, enfim, não quis mudar. Aqui você tem, ó, por exemplo, no próprio site da Intel, você tem que processador que é esse, tá? Quando ele foi lançado, a data de introdução dele, tá? Ele é um processador de 9ª geração, tá legal? Tá vendo aqui, ó? E aí você tem todas as informações, né? Qual é o segmento dele, é um segmento de mobile, né? Meu computador é um MacBook Pro. Então você tem todas as informações do seu processador, tá legal? Então é isso. No Windows é basicamente isso que você tem que fazer. Eu vou deixar um outro link também aqui embaixo, um outro vídeo, de como você vai avaliar isso, se o seu computador tem essas informações, para depois, por exemplo, quando a gente for instalar o Adobe Premiere, a gente vai ver quais são os requisitos mínimos que o Adobe Premiere requer para você poder trabalhar com ele, tá legal? E se o seu computador suporta isso, ou se você precisa fazer alguma atualização, se você vai trocar de computador, se não vai, enfim, é basicamente isso no Windows, tá legal? Vou reiniciar meu computador e agora eu vou para o Mac. No Mac ele é um pouco mais simples, tá? Para a gente fazer essa verificação, basta a gente clicar aqui nessa maçãzinha, tá legal? Vem sobre este Mac, ou se eu tiver em inglês, about this Mac. E aqui a gente tem todas as informações principais do seu computador, tá legal? Qual é o seu sistema operacional, qual é o modelo do seu computador, né? No caso do meu é um MacBook Pro 2019 de 16 polegadas, é o processador, né? A quantidade de núcleos, né, do seu computador. No caso do meu é um 8-core, né, 8 núcleos. A sua memória RAM, a velocidade da sua memória RAM, e se ela é DDR3, DDR4, enfim, DDR5. E outra coisa que a gente tem aqui também de importante nisso aqui é o gráfico, né, a sua placa gráfica, né. Outra coisa que é importante a gente avaliar aqui também é o armazenamento, né. Qual é esse nosso armazenamento, né? Aqui ele vai dar basicamente qual é a capacidade do seu HD. Se você quiser olhar ter uma visão mais precisa né, dessas configurações, e inclusive do HD, a gente vai vir aqui em relatório do sistema, tá vendo? Aqui em relatório do sistema, a gente tem essas informações um pouco mais apurada, tá legal? Quais são as suas entradas USB, quais são os dispositivos que estão conectados nele, tá legal? Então é importante você dar uma olhada nisso aqui. Por exemplo, FireWire. Não, meu computador não tem uma entrada FireWire.
Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, do Mac ele é muito mais simples do que do Windows. E se você quiser ter ainda mais uma verificação mais precisa ainda do seu Mac, por exemplo, é só você vir aqui, pegar o seu número de série, né, do seu computador e vir no Google e digitar Serial Mac. E aí alguns sites, eles fazem a decodificação do seu computador. Tá legal? Você coloca o serial aqui e ele vai te explicar o que é o seu computador, que ano que ele foi lançado, qual é a capacidade real dele, enfim, tudo que você necessita saber um pouco mais técnico que não necessariamente um usuário precisa saber, entendeu? Então espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? E a partir de agora a gente vai partir para outra etapa que é a gente fazer a instalação. Mas por enquanto é isso.